Sejam bem-vindos a mais um Acredite Se Quiser, Arquivo Fenômeno. E hoje nós vamos divulgar uma coisa muito bacana. Já havia sido liberada antes, já circula no meio ufológico há algum tempo, mas ultimamente, revendo arquivos antigos, não é, senhor Fujack? Eu achei interessante aqui, comentei com o Jackson e falei, putz, tá aqui na pasta das gravações, a gente nunca gravou de fato, então bora falar. E bora falar do que, senhor Fujack? Do meu assunto predileto na ufologia. Documentos oficiais liberados oficialmente com gravações em áudio envolvendo OVNIs e tráfego aéreo. Meu amigo, eu tava escutando, olha só, essa pasta já tá aqui desde o ano passado pra gente gravar. Quando é que foram liberados esses documentos, senhor Fujack? Cara, os documentos impressos disso aí foram liberados ali por 2006, 2007. Ali por 2013, 2014 foram liberadas as gravações em áudio, que a gente vai ouvir alguns trechos aí. Então tá, então daqui a pouquinho, logo depois da nossa vinheta, vocês vão escutar um trecho dessas gravações e nós vamos começar a bater esse papo que, ó, me surpreendeu. Alcateia, laranja, inteligência, energia, negacionismo. Acredite se quiser. Vocês já sabem como é que funcionam as coisas aqui, né? Antes do nosso episódio hoje, nós temos um relato. Mas, antes de eu entrar no relato, eu queria comentar rapidamente sobre o nosso evento aqui, o BHQ, que rolou nesse último final de semana agora, no dia 12 de julho, sábado. Não é mesmo, senhor Fujack? Isso aí, Mr. PH. Um evento assim, Eu costumo dizer que esses eventos, o mais legal são os bastidores, aquele momento em que a gente interage com as pessoas, com os amigos. É o momento mais rico de um evento, é esse, interagir com as pessoas, fazer amizades, fazer contatos, né? E, logicamente, as palestras, né, que são passadas e tudo, isso também é bem legal, mas eu prefiro mesmo os bastidores. Foi muito legal, cara. Pô, foi muito legal. E, velho, pra quem tá ouvindo a gente aqui e não sabe, foi a primeira vez que eu conheci o senhor Fujack pessoalmente, né, Jackson? Isso aí. Foi legal porque eu cheguei lá, tinha alguém quase chorando lá. Cara, eu vou te falar que pra mim foi uma surpresa muito legal mesmo. Eu conheci alguns dos nossos apoiadores. Eu não vou conseguir lembrar o nome de todos aqui, mas eu queria mandar um grande abraço pro Wagner, pra Rosa, pro Pedro, pro Giannini, pra Milena, que tava lá, pra Ana, que saiu de São Paulo, pro Wagner. Putz, essa galera é muito foda. Eu não vou lembrar o nome de todo mundo, eu vou lembrar o nome do Bento, mas dos meninos, das crianças que estavam lá, tinha muita criança, né, Jackson? Tinha bastante, e todas muito interessadas, né? Isso é muito legal, a gente vê essa geração nova chegando aí, a geração que vai levar a ufologia depois que a gente se aposentar, né? Exatamente, cara. É isso aí que eu ia falar agora, que é muito legal ter essa geração nova. Criança mesmo, cara, meninada interessada em ufologia. E durante a nossa palestra e no final, no encerramento do evento, ele aproximou-lhe da mesa e fez perguntas muito interessantes, muito relevantes. E para uma criança, assim, que a gente fala assim, criança, não entendi muito, cara, ele entendia muito bem do que ele estava falando. Inclusive, exatamente. Eu não vou lembrar o nome agora, era muita gente ali no dia, mas teve um ouvinte mirim também, que chegou ali pra mim e me contou um relato que ele viu durante a pandemia, cara. Ele viu um negócio muito legal, a mãe dele, ele chamou a mãe dele viu também. Então, se você estiver escutando a gente, eu te passei meu WhatsApp aí, grava o seu relato, por favor, e manda pra gente. E pra finalizar essa parte do evento aí, que, putz, foi muito legal, eu quero fazer outros, tá? Então, fiquem de olho aí que nós vamos fazer outro, eu quero mais gente lá pra gente poder se conhecer. Mas uma coisa que foi muito legal, né, Jackson, que em determinado momento a gente tava sentado ali na nossa banquinha ali de merchandise e tal, conversando, e entrou um senhor, né, Jackson? Cara, muito, mas muito, se não era um clone, assim, do Gevaer, muito parecido. E na hora, assim, você me cutucou e falou, PH, olha ali quem acabou de entrar. E, cara, na hora que eu bati o olho, eu vi o Gevaer.
Uhum, eu também várias vezes assim de relance falo pensar, pô, é o Geva, mas puxa. Mas acho que ele estava acompanhando a gente mesmo. Pois é, cara, ficou essa sensação que ele tava acompanhando a gente ali de algum lugar, porque esse cara entrou, ele ficou rapidinho ali e foi embora. Eu não vi ele mais no evento. Ele entrou e foi embora muito rápido. Sei lá, cara, essa vibe aí que a gente sentiu o Gevaer ali foi muito forte, né, Jackson? Eu acredito que ele tava lá, olhando o evento com a gente. Mas é isso. Foi só um breve comentário aqui sobre o evento, agradecer a todo mundo que foi lá, um abraço pro Douglas, que tornou isso possível, levou a gente lá para fazer esse evento, reuniu todo mundo, então esse foi o primeiro de vários. Bom, vamos lá então pro nosso relato, que agora sim eu vou entrar nos detalhes do relato, é do nosso ouvinte, amigo já há muito tempo, já sempre traz informações pra gente da área dele. Ele trabalha numa empresa aérea que remarca cancelamentos de voos, esse tipo de coisa. Então ele sempre fica sabendo de algum problema que tem no ar ali, que cancela um voo, e ele tenta remarcar, escuta ali os passageiros que chegam às vezes de voo, se tiver algum problema que eu falo no sentido ufológico, ter visto alguma coisa e o voo teve que descer. Enfim, vamos escutar o relato do Felipex aqui, que tem muito a ver com o nosso último episódio, e a gente já volta. Já ouviu falar de estigmata e possessões demoníacas? Ruídos estranhos perturbam você no meio da noite? Luzes estranhas no céu já te causaram lapso temporal? Você tem sensações de medo em seu porão ou sótão? Visitas ou mensagens de pessoas que já morreram é algo da sua rotina? Você ou alguém de sua família já viu monstros, espectros ou fantasmas? Se a resposta for sim, não perca mais tempo. Mande o seu relato para acredite se quiser podcast@gmail.com. Estamos prontos a acreditar em você. Boa noite. Anteriormente, houve o relato do nosso convidado Brunch, onde ele mencionou algumas situações em Morretes, onde ele menciona luzes. Mais uma vez, eu falo que eu não sou da área, tá? Hoje eu tô mais atento às informações, eu tô um pouco mais mergulhado na área porque eu já estou influenciado, mas eu sempre busco informações. Eu não trabalho na área referente a isso, mas eu sempre busco informações, e com informações cruzadas a gente consegue ter esse tipo de relato e confirmação de informação. Na data do dia 2 de agosto de 2024, no ano passado, eu tinha notificado o PH sobre uma suposta queda em Morretes, tá? Meu trabalho ele é envolvido com alteração e reprogramação de voos, onde teve alguns voos na rota de Curitiba, porque Morretes é bem próximo a Curitiba em termo técnico, que houve alguns pequenos atrasos, onde esses atrasos deveriam ser notificados aos passageiros, tá? Esses atrasos, eles não são explicados motivos, tá? A gente somente cruza as informações. E assim a gente vai buscando algumas informações sobre esse atraso pela mídia, por companheirismo, ou pessoas que passaram pela área e verificaram o que aconteceu. Buscando informações com algumas pessoas ali internamente, tanto que trabalham na área, alguns pilotos que eu tinha contato na época, alguns agentes de voos ali, foi passada informação que caiu alguma coisa em Morretes. Isso ainda no dia 1 de agosto. Para mim, eu tenho a entender que caiu alguma coisa, acho que no dia 31 de julho. E no dia 1 de agosto começou a passar as notificações para mim. E eu fui buscar informações sobre o que estava acontecendo ali naquela área. No dia 2, logo de manhã, eu mandei a mensagem pro PH, notificando: olha, PH, tem alguma coisa estranha porque caiu alguma coisa em Morretes. Aí eu ainda brinquei, o NORAD fez alguma vítima, alguma coisa. Essa foi uma das informações que eu passei pro PH antes do ocorrido sair na mídia. E quando saiu na mídia, já saiu com a informação que caiu um OVNI lá. E essa informação cruza com a informação que o Branch tem sobre luzes ali em Morretes, ali pro lado. Perto de Morretes existe um parque chamado Pico do Murumbi. E já não é de hoje que algumas pessoas que eu comecei a contratar falam que teve avistamento de luzes. Recentemente, depois que eu ouvi o episódio, eu ouvi de uma amiga minha
que ela vai direto muito para Curitiba, e ela me informou uma vez que teve que fazer queima de querosene. E aí, a queima de querosene é quando o avião ele passa por uma área e fica rodando. E a informação dela é que era final de tarde, quase de noite, e ela começou a ver luzes ali na área do pico do Morumbi, em cima da copa das árvores ali, e ela achou muito estranho, mas ela guardou essa informação para ela. Esses dias, depois do episódio, eu comecei a sondar ela de novo, porque ela já tinha me falado isso antes. Assim que eu ouvi o episódio do Brunch, eu fiquei encucado e fui buscar algumas informações sobre os bilhetes dos voos afetados naquela época. Por quê? Um voo, quando ele é afetado, o bilhete vai ficar válido durante 12 meses. E 12 meses só vai estar marcado para o mês que vem. Então, a gente ainda consegue buscar e consultar esse bilhete. E assim, nessa busca, eu não consegui encontrar mais nenhuma informação de bilhete nenhum dessa época. Ô Jackson, Morretes, de novo, Jackson. Eu fiz questão de trazer o relato dele aqui porque o nosso convidado lá, o Sr. Grush, falou de Morretes, que caiu alguma coisa lá há muito tempo atrás. Recentemente a gente teve um evento de novo e voltou agora à tona. Esse objeto que caiu lá em Morretes há algum tempo atrás. E você viu o que o Felipex falou, né? Que os registros lá de Morretes subiram, Sr. Ofudjek. Pois é, cara. Morretes é uma área de incidência muito grande de fenômenos ufológicos, tanto Morretes quanto Antonina, que são duas cidades muito próximas, são cidades coloniais, cidades antigas, com uma natureza fantástica, paisagens lindas, né? Uma cultura riquíssima e também com fartas ocorrências ufológicas. Ali é muito, muito frequente esse tipo de casos. Tem muito caso de pouso ali naquela região, tem contato com humanoides, tem todo tipo de caso ocorrendo ali na região de Antonina e Morretes, né? Morretes teve o caso da queda de OVNI ano passado, que o rapaz falou ali, tem o relato do Grush, né? Do nosso Grush, e tem vários outros, né? É uma área que eu pesquiso bastante, né? Sempre que eu posso, tô indo pra lá, coletar casos e tudo, então tem muita coisa, muita história ali. E a gente falando de evento, né, agora há pouco, do nosso evento aí de BH, existe um plano de fazer um evento ali em Morretes, dentro da área ali, perto da Estrada da Graciosa, onde, né, os relatos ali aconteceram, né, que a gente conheceu. E além de ter uma natureza muito legal ali, né, numa área de incidência, seria muito legal ter um evento ali, né. Ô Jackson, como é que funciona isso lá? É uma área turística? A gente comentou disso no último episódio, um dos nossos últimos episódios, né? Que ali é uma área turística, tem quiosques ali para os turistas ficam, tem um mirante. Como é que é o esquema dessa área ali? E por que tem tanto avistamento ali, Jackson? Pois ali toda aquela área é turística basicamente, né? Se a gente vai de Curitiba para Morretes, por exemplo, você pode ir pela BR, que é a 277, que liga até o litoral, ou pode ir pela Estrada da Graciosa, que foi uma estrada construída ainda na época da escravidão. Se não me engano, o segundo caminho que ligava o litoral até o Planalto. O primeiro era o caminho do Itupava, que é um caminho, é uma trilha no meio do mato, com um calçamento de pedra, né? Você vai descendo a Serra do Mar no meio do mato, literalmente, assim, né? Dá 6-7 horas de caminhada. Aí depois fizeram essa Estrada da Graciosa, que foi a primeira conexão com o Planalto, onde fica Curitiba, e a Estrada da Graciosa tem um trecho ali que ainda é de paralelepípedo, né? E é uma paisagem fantástica, cara, é lindo demais, lindo demais. E ela vai se serpenteando ali pelo meio da serra. No alto da serra tem um mirante, onde, né, nosso grupo fazia vigília, e ela vai descendo. É interessante, cara, o dia que você vier para Curitiba, a gente vai andar nessa estrada aí. Vou te levar lá para conhecer. Se você sobe aquela estrada de carro à noite, tem muita gente que acaba vindo do litoral e sobe a estrada à noite. E de noite fica muito deserto ali. E não é raro as pessoas observarem fenômenos estranhos. E não só fenômeno ufológico, mas aparição de assombração mesmo. Assombração? Os caras falando assim, eu tava subindo a estrada, baixou uma neblina, e a gente tava subindo, de repente eu vi uma mulher de branco flutuando sobre a estrada. Ou uma mulher do lado, na estrada, ou alguém andando e esse alguém desaparece. Tem, no começo da estrada, lá perto onde ocorreu esse negócio da queda, tem uma antiga construção, bem antiga. Ainda acho que é da época da escravidão. E quem passa a noite naquelas ruínas lá, escuta a corrente mesmo, corrente arrastando. Então, porra, é muita história que tem naquela região, cara. Mas, ô Jackson, olha só, em vista lá da incidência ufológica, dos relatos que a gente tem de avistamentos e tudo mais, não é mais fácil falar que
eles têm alguns avistamentos ufológicos e não sobrenaturais, fantasmagóricos, apesar que eu acho que tudo é a mesma coisa, mas não vamos discutir isso. Olha, eu como ufólogo investigo de tudo, né? Se apareceu, teve alguma assombração, se teve algum chupacabras, algum criptídeo, um fenômeno ufológico, pra mim é investigação do mesmo jeito, né? Mas é que ali, cara, se confunde muitas coisas. Se confunde no sentido de se misturar os fenômenos. Então você tem ali, é um povo muito religioso, né? Então muitos fatos foram divinizados realmente, fatos ufológicos, né? Transformados em algo religioso. Tem a questão espiritual, né? Fenômenos espirituais mesmo que acontecem ali, fenômenos paranormais, e tudo fica no campo do sobrenatural, né? Mas é uma área riquíssima. Para ufólogo, Antonina e Moritz são 2 laboratórios de investigação ali que são fantásticos, fabulosos mesmo. A gente já teve aquela queda famosa ali, foi no começo, no meio do ano passado, não foi? No começo do ano? Finalzinho de julho, começo de agosto. Vai fazer um ano agora. A gente teve isso lá, que inclusive foi muito noticiado na época na televisão e tudo. A gente teve o relato do nosso convidado lá, o Sr. Grush, falando que fez uma incursão militar lá e viram coisas lá, bateram fotos e tudo mais, inclusive documento. Então é uma região hotspot. Eu quero voltar a falar dessa região lá, cara. Quero muito. Pois é, ali é uma área de incidência. Total incidência, né? E mesmo na região ali eu falei do Caminho do Itupava, né? O Caminho do Itupava, ele cruza por vários locais ali na ferrovia, que é outro local que também tem muita história, tem história de assombração, de fenômenos ufológicos ali também, e inclusive no Pico do Marumbi, que ele falou ali, né? O Pico do Marumbi é onde surgiu o alpinismo no Brasil, pra você ter uma ideia. Isso. Então, ali é uma área linda demais e que concentra muitos casos ufológicos aí, mas muitos mesmo. Então vamos fazer o seguinte, eu vou deixar 2 convites aqui. Isso aí, inclusive, é um dever de casa pra você, Sr. Fujack. Eu queria conversar com o ufólogo, até mesmo você, né, Jack? Se você é da região ali, você já deve ter feito muita visília com o CIPEX ali, nessa região. Eu queria conversar com alguém que tivesse feito vigílias, estudos nessa região. E eu queria pedir também aos ouvintes que estão escutando a gente, quem for dessa região e tiver algum relato de avistamento, alguma coisa dessa região, manda pra gente. Eu vou tentar ver se eu faço um episódio aí especial sobre a incidência lá em Morretes e a gente volta aqui com mais informações, fechou? Então, vamos fazer um episódio só sobre Antonina e Morretes, que são 2 cidades, elas são muito próximas e coloniais, assim, com a mesma característica, sabe? Então, vamos fazer assim, eu tenho já muito caso coletado ali. Então vamos fazer assim, porque sobre Antonina a gente já tem. A gente fez um episódio de Antonina, Terra de Mistérios e belezas, mas então nós vamos fazer uma parte 2 voltada ali pra Morretes. Então, beleza. Fechou? Fechou. E um último recadinho a gente entrar no nosso episódio, que eu queria falar pra galera que, infelizmente, eu acho que o meu site ali, o nosso site, do Acredite Se Quiser, não vai sair. Eu tive um problema aí, a pessoa que ia fazer o site pra mim me abandonou, me deixou na rua da amargura aqui chorando. Então, se por um acaso tiver algum ouvinte que tenha facilidade em mexer com sites, criar esse tipo de coisa, entre em contato comigo, se puder dar uma moral, dar uma força, eu vou ficar muito agradecido, porque eu tava contando com esse site no ar, e esse imprevisto aí meio que me desequilibrou aqui no que eu tava pretendendo fazer. Então, fica aí o apelo, se alguém estiver ouvindo a gente, puder ajudar com o site, por favor, entre em contato. Bora pro nosso episódio, Sr. Fujack, que hoje o negócio ficou interessante, hein? Pois é, bora lá. Então, bora! Você está ouvindo o Arquivo Fenômeno. O Tango Yankee Papá confirma agora a posição 12 horas, rumo nordeste, distância 11 milhas. Está aviso noturno, confere. Afirmativo, com todo volta Paraíba à nossa frente, já estado para norte de São Paulo, formação à nossa frente, estamos aproximadamente 8 de Ok, obrigado. Muito bom, e observação, papai. Positivo. É que está ocorrendo algum problema, às vezes aparece. Alguns jornais informam discos voadores aí observando alguma coisa, algum objeto estranho ao lado deles, em aula, mas eu captei alguma coisa no meu scope aqui com uma VS de 902 nós.
Realmente aqui na nossa rua, agora nós estamos acessando um ponto luminoso. O ponto luminoso bem à nossa frente. E só não dá para ver ainda o deslocamento. Mas realmente é um ponto luminoso à nossa frente, tá? Era positivo, era isso também que eu estava querendo confirmar com o comandante. A posição era mais ou menos 12 horas. Começou entre 7 horas, entre 8 horas e foi se deslocando até a posição 12 horas da sua nave, ok? Nós não chegou não, mas já que Brasília chamou, nós estamos observando aqui uma interferência de um dependente no nossa frequência, e estamos observando realmente esse ponto luminoso que fica volta para um pouco para a esquerda ou para a direita, entendeu? Ok. Então o comandante também informa e confirma que está observando alguma coisa luminosa, porém ainda não deslocada. Fixa ainda, correto? Pode ser, mas cada vez está aproximando mais. Agora o que nós estamos notando é uma interferência, gente, no VHS, nosso vice-vice intermissivo, ok? Ok, grato pela colaboração e as informações dadas, papá. Ô Jackson, a gente acabou de escutar aí o áudio. Vem cá, primeiro uma observação. Por que o áudio do piloto é tão mais ruim do que o áudio da torre? Aí entra várias situações, PH. Primeiro é que essas gravações foram feitas no equipamento do Centro Brasília, né? O Sindacta 1 lá de Brasília. Então a comunicação que vem do avião, ele estava sujeito a interferências. E como tinha um OVNI ali, provavelmente tinha algum tipo de interferência. Putz, então como já tinha? entra algum chiado. E depois, isso aí ficou gravado em fita cassete por muitos e muitos anos lá no arquivo da Força Aérea. Então ele vai perdendo sua qualidade e fica com uma qualidade bem ruim, como a gente viu. Mas ainda assim dá pra entender algumas coisas, né? Não dá, eu vou fazer um trabalho de peneirar aqui pra galera e mostrar os trechos que estão audíveis e que dá pra entender, mas nesse primeiro áudio aí que nós escutamos, vocês claramente viram o cara falando assim, vocês estão captando um disco voador aí no radar de vocês? Ele não perguntou um objeto, um balão, um sprite, ele foi bem claro o objetivo, porque era isso que ele tava vendo, né, Jackson? Pois é, eu acho muito legal quando as gravações da Força Aérea revelam alguns aspectos assim, né, ali no caso o cara falou disco voador, com todas as letras. Na Noite Oficial também tem um trecho em que os caras falam disco voador, tem outro trecho que eles falam, nave mãe, não sei o que. Pô, é legal, porque aí mostra que a mesma Força Aérea tem esse conceito estabelecido de que existem OVNIs, mas existem naves, existem discos voadores, existem esferas voadoras, existem outras coisas que não têm uma origem convencional, digamos assim. Pois é. Vamos lá, contexto, senhor Ufudjek. Essas gravações são de quando e como que essas gravações foram liberadas? Foi acesso à informação de boa vontade do Exército? Eu não sei se foi assim de tão boa vontade, né? Primeiro porque essas gravações, elas vazaram na década de 90. Algum militar da Força Aérea entregou isso aí pro Fantástico e saiu no Fantástico. O Fantástico mostrou a gravação, trechos da gravação, não ela inteira. E aí ficou vários anos, aí veio a campanha da revista UFO, a Liberdade de Informação, já que conseguiu a liberação de centenas de páginas de documentos da Força Aérea. Volto a repetir, apenas da Força Aérea, Exército e Marinha continuam nessa palhaçada de dizer que não tem nada quando a gente sabe que tem. Então isso aí é exclusivo da Força Aérea, Exército não tem nada a ver com isso. Não, Exército e Marinha não, esse é da Força Aérea, do Sindacta 1 lá de Brasília. E aí eles liberaram essas informações, mandaram lá para o Arquivo Nacional. E aí agora todo mundo tem acesso, ou lá pelo Arquivo Nacional, ou através de um pequeno site chamado Fenômeno. Não sei se você já ouviu falar. Brevemente, acho que tem alguma coisinha de ufologia lá. Tem pouca coisa lá. Mas tem todas as gravações lá no Portal Fenômeno. Inclusive tem um artigo sobre esse caso lá no Portal Fenômeno, com as imagens e tudo, com os mapas, né, mostrando a posição dos aviões. Mas, PH, é importante que, antes de a gente entrar no caso especificamente, a gente esclareça alguns aspectos aí, que a gente tem a gravação aí, tem os documentos impressos, e às vezes eles colocam termos que a pessoa leiga às vezes não sabe. Então, por exemplo, quando eles falam o nome da aeronave, né, Tango Yankee Papá, quando eles falam isso, eles estão falando a identificação do avião. Existe uma coisa chamada alfabeto fonético, né? Então, você tem ali, quando eles querem se referir à letra A, eles falam alfa. Quando eles querem se referir à letra B, é sempre a primeira letra, bravo, né? Geralmente é a primeira letra, né, que indica. Então, por exemplo, se eu quiser falar Paulo Henrique Carvalho, né? Então vai ser Papa Hotel Charlie.
Essa seria a designação. Então, quando usarem esse tipo de palavra diferente no meio da conversação, é quando eles estão se referindo à aeronave. Outra coisa que eles falam é a hora Zulu. A hora Zulu tem 3 horas de diferença com o horário brasileiro. Então, por exemplo, se eles falarem 11 horas Zulu, então será 8 horas no horário de Brasília. 8 horas no horário de Brasília é 11 horas Zulu. Vamos ver até onde os conhecimentos do Sr. Ufudjek vão, hein? Sr. Ufudjek, por que horário Zulu? É o horário padrão internacional. O horário que corresponde ao meridiano de Greenwich. Assim, é como se fosse o horário padrão, né? Quando você precisa fazer um registro aeronáutico ou náutico também, que envolva vários países, então eles usam isso como parâmetro específico para saber marcação de tempo, né? Fazer a marcação correta de tempo que seja entendido em qualquer lugar do planeta. E por que não chamar, então, sei lá, horário Greenwich? É porque Greenwich remete à cidade de Greenwich, na Inglaterra, né? Para evitar um bairrismo ou uma possessividade, então colocaram um termo neutro. Tá, beleza. É porque eu achei o nome estranho. Às vezes pra nossa língua que é estranho, mas pra eles não é, sacou? Quem ia lembrar do Capitão Panaca do Star Wars aí pegou a referência, quem não pegou paciência. Mas enfim, vamos lá. Essas gravações, elas são de 1977, não é isso? Isso. 21 de maio de 1977. São 3 gravações de pilotos diferentes com a torre. Essas 3 gravações são do mesmo dia? Do mesmo dia e quase no mesmo horário. Tá, então nós temos aviões diferentes, em locais diferentes, reportando coisas idênticas. Isso. Eita, nós. Sr. Ufudjek, a palavra é toda sua. Ó, Brasília atrás, Brasil, Tango Charlie Bravo. Prossiga, Bravo. Escuta, você tá pegando aí no radar um objeto aqui que tá voando à nossa direita? Negativo, através de Vitória ou já fora de nossa cobertura radar. Mas confirme, tráfego à sua direita? Positivo, agora não dá pra identificar se é uma aeronave, porque fica branco, fica verde, fica vermelho, azul. Ciente, informo que em São Paulo também já houve uma visualização dessa com Tango Yankee Papá, porém está fora de nossa cobertura radar. Tango Charlie Bravo. Positivo, ele forma um clarão assim no céu e vai mudando de coloração, ok? Ciente, confirme aproximadamente na sua mesma altitude? Ele tá mantendo a mesma posição que a gente, só que eu acho que ele tá muito mais alto, positivo. Agora ele vai mudando a coloração. Positivo, e agora tem uma outra ao lado dele, tem um em cima e outro embaixo. Exatamente a mesma coisa que aconteceu em São Paulo com o Tango Yankee Papá. É positivo, agora de cima tá branca e de baixo tá vermelha. Inclusive o clarão tá muito forte. Ok, são 2 luzes mudando constantemente de coloração, correto? Positivo. Ok, muito grato pelo reporte dado para nós. Qualquer coisa, estamos na sua escuta para maiores detalhes, ok, senhor? Ok, obrigado. O Brasília ao Transbrasil, Tango Charlie Bravo. Na sua escuta, prossiga. Ele inclusive agora está mais próximo da gente, está numa velocidade violenta. Coincidente com a sua, está indo de encontro à sua aeronave? Não, ele chegou mais perto, positivo. Afirmativo, mas já há contato visual com alguma forma de aeronave? Não, negativo, porque a luz é muito violenta. Qualquer coisa eu te informo de novo. Muito bem, muito bem. Então, tudo começou ali por volta das 23 horas e 30 minutos no horário de Brasília, tá? Já converti para o horário nacional aqui. Por volta das 23 horas e 30, um Boeing 727 da companhia aérea Transbrasil, ele decolou do Rio de Janeiro com destino ao aeroporto de Viracopos, em Campinas. E aí, durante a viagem, o Centro Brasília, o SINDAC lá de Brasília, estava monitorando o avião e em determinado momento, por volta das 23 horas e 30 minutos, surgiu um alvo desconhecido nas telas de radar do SINDAC. E esse objeto ele se deslocou muito rapidamente, numa velocidade acima da velocidade do som, vindo por trás do avião. Contornou o avião a 11 milhas de distância, né, em torno de 20 km, e se colocou à frente
frente da aeronave, em altíssima velocidade. E aí, como eles têm todo um protocolo a seguir, em caso de registrar objetos e tudo, os controladores entraram em contato com o piloto do avião e perguntou se eles podiam ver algum objeto à frente da aeronave, em torno de 20 km de distância, e que eles estavam captando no radar, né? E aí, inicialmente, o piloto ele não chegou a observar esse objeto, né? Então ele falou que nada estava sendo observado naquele momento. E eles estavam passando perto da cidade de São José dos Campos. E aí, depois, não demorou muito, eles acabaram avistando um objeto luminoso à frente do avião, inicialmente com o aspecto de uma estrela, mas era exatamente na posição que o Centro Brasília estava informando, porque no avião existe o seguinte critério, né, na aviação. Se a gente tem o ponto cardeal norte, aquilo vai ser radial 0. Agora imagine o ponteiro do relógio, né? Aquele relógio analógico, o ponteiro vai virando para a direita até dar uma volta completa. Ele dá uma volta de 360 graus. Então na aviação eles usam o mesmo princípio. O norte seria o 0. A direita, leste, seria 90, radial 90. A sul seria radial 180. E a oeste seria radial 270. Então, o avião indo em direção a Campinas, o Centro Brasília informou que esse objeto estava na radial 300 do avião, e no avião tinha um indicador apontando qual que era a radial 300, então ele sabia que aquele objeto que ele estava observando era o que estava aparecendo no radar. E quando esse objeto estava à vista, o equipamento VHF do avião, o sistema de comunicação via rádio, começou a emitir um bip-bip que ele ouvia no rádio, né? E ele não sabia o que era e avisou o Centro Brasília, dizendo que estava vendo o objeto e tinha aquele barulhinho. Aí, por volta dos 54 minutos da madrugada, então dá mais ou menos uma hora depois do primeiro avistamento, outro avião da Transbrasil estava fazendo um voo entre o aeroporto do Galeão e o aeroporto de Salvador. E eles passaram ali perto da cidade de Vitória, no Espírito Santo, e os pilotos observaram um grande clarão que se aproximou do avião, e esse clarão ele emitia luz nas cores branco, verde, vermelho e azul, e ele mudava entre essas cores, não ficava só numa cor, ele ia mudando, alternando entre essas cores. E aí eles começaram a observar esse objeto, e com o tempo eles perceberam que eram duas estruturas sobrepostas, então possivelmente um disco, né, com a boca sobreposta, e havia um elemento de coloração clara com um brilho intenso embaixo, né, um brilho avermelhado mais fraco. Isso tudo, a comunicação também foi gravada pelo Sindacta, né? Eles também gravaram a comunicação com esse outro piloto. E aí, na sequência, o piloto entrou em contato com o primeiro avião, informando que havia 2 alvos desconhecidos voando rumo nordeste. E aí, então, os pilotos começaram a relatar a presença desses objetos. Alguns que os pilotos estavam observando não estavam aparecendo no radar, enquanto o radar pegava os outros objetos, né? E aí, esse piloto que estava perto de Vitória, um pouco mais à frente, quando ele já estava na divisa com a Bahia, é uma região ali chamada Caravelas. E aí o piloto entrou em contato com o Centro Brasília e falou que o objeto estava se deslocando numa velocidade violenta. E aí o controle perguntou, né, se ele estava vendo alguma aeronave. Então ele pergunta, já existe um contato visual com alguma forma de aeronave? Daí ele fala que negativo, porque a luz era muito violenta, ou seja, muito intensa. Então, além de se deslocar muito rapidamente, ele era muito brilhante. E aí a aeronave seguiu o voo, e dali a alguns minutos, um outro avião da Transbrasil também relatou a presença de um objeto luminoso. Agora, só que esse avião estava passando em cima de uma cidade, não sei se você conhece aí, PH, uma cidade chamada BH. Já ouvi falar remotamente. Já ouviu falar? Então, e é interessante que daí o piloto também confirmou a presença de uma luz seguindo o avião, e dali a pouco surgiu uma outra luz, e aí ficou o avião, uma luz no lado direito e uma luz no lado esquerdo, acompanhando o avião, fazendo aquele voo em ala. Sabe aquele voo militar que forma um triângulo? Era basicamente aquilo. Eles olhavam pela janela e viam aquelas 2 luzes acompanhando o avião. Ô Jackson, e falando aí nessa data aí, de 77 tudo, teve uma onda ufológica bastante agitada ali na década de 70, né? Na década de 80 também, inclusive, com a noite oficial. Uhum. Mas na noite do dia 26 de julho de 72, teve uma noite não oficial dos OVNIs aqui em cima de Belo Horizonte. Uhum. Inclusive, nós falamos, foi o primeiro episódio que eu e você, nós gravamos juntos aqui, pro Acredite Se Quiser, que é o número 6, que é a onda ufológica na década de 70. E lá a gente relata como é que foi essa onda aí, que me lembrou muito esse dia aí também, de 77. Pois é, foram vários avistamentos relatados, né? Inclusive, alguns meio de forma oficial, então... O que tem em BH que chama tanto atenção, né?
Ali é uma área muito cheia de avistamentos aí, né? Sim, e olha só, você lembra do episódio que nós gravamos com o Sr. Grush, o nosso amigo militar lá que contou algumas coisas pra gente. Ele falou que, de acordo com o que ele viu ali dentro do exército e ouviu as pessoas comentando nessa área, que o interesse deles aqui é basicamente em minerais. A gente sempre especulou que talvez estivessem atrás de DNA e tudo. Podem ter várias espécies? Podem. Mas a grande maioria parece ter esse tipo de interesse, principalmente coisas radioativas. Em Minas Gerais aqui a gente tem jazidas de minérios, assim, raríssimos. Não chama Minas Gerais à toa. Então, por exemplo, eu tava até comentando com o pessoal no grupo lá hoje, que enquanto nós estamos gravando esse episódio, a Terceira Guerra Mundial ainda não foi declarada, tá? Eles estão ali conversando se vão ou se não vão. Enquanto eles não resolvem, eu já tava conversando isso hoje de manhã lá no grupo dos apoiadores, e eu falei com eles que se caso o mundo se pipoque de bomba nuclear, um dos lugares mais seguros para se estar é aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, porque a gente é cercado de um montão de minério de ferro que falam que absorveria a radiação e impediria ela chegar aqui pra gente do jeito que chegou no resto do mundo, né? Vai saber se é verdade ou não. Mesmo que não seja, especialistas de plantão, não me desmintam. Isso aí me faz bem acreditar nisso, tá? Mas provavelmente é por isso, Jackson, pelos minérios que tem aqui. Pois é, e não é só isso, né? Às vezes fauna, flora, outros recursos também atraem, né? Mas acho que varia de acordo com o povo que tá manifestando, né? Se a gente fala que existem várias raças aí, cada uma pode querer ouro, a outra diamante, a outra cabelo do João, a outra uma flor do jardim da Maria, e por aí vai, sacou? Vai saber. Mas vamos lá, vamos voltar nos áudios liberados aí. E aí, continua a história pra gente. E aí é curioso que outros pilotos avistaram esses objetos naquela data, né? Teve um avião que vinha de Manaus para pousar em Brasília e ele confirmou a presença dessas luzes também. Esse avistamento de BH, ele foi ainda acompanhado por um bom tempo, né? Até a região próxima a Brasília. E aí o piloto que vinha de Manaus acabou observando esse objeto também, né? Ele não viu assim tão próximo quanto os outros, mas viu aquela luz à distância. E teve ainda um quarto avistamento, quando pilotos observaram a luz também ali na região de Anápolis, ali em Goiás, né, entre Brasília e Goiânia. Então, foram muitas pessoas vendo aqueles objetos, temos as gravações. É uma pena a gente não ter a tela de radar, né? Imagina a gente poder ver aquele pontinho se movendo a velocidade impressionante pelo radar. Pois é, eu tenho uma curiosidade de ver isso. Pois é, tá pensando que agora, eu nunca tinha pensado nisso. Deve ser bizarro você olhar pro radar e ver um pontinho se movendo assim, tipo, 30 vezes mais rápido que qualquer avião que tá ali de pontinho também na tela. Você vai falar, o que é isso aqui? Pois é. E, controlador de voo diz que é uma das profissões mais estressantes que tem. Imagina o cara bate o olho na tela de radar e ver aquilo zanzando entre os aviões sem ele saber o que é e ter o mínimo controle sobre aquilo. Imagina! Até ele descobrir que é um OVNI, que talvez não represente perigo. Putz, ele já teve 4 mini-infartos. O problema é justamente esse, né? Saber o que é, saber se é uma ameaça, saber como agir frente àquilo que é desconhecido. Então realmente deve causar um impacto, um estresse ali bem grande, né? Não é à toa que sempre a gente vê relatos aí de aeroporto parando porque tem um objeto estranho que tá sobrevoando ali e ninguém sabe o que é, né? Boa. Chegou num ponto que eu ia te perguntar, isso aí você vai saber me responder porque aviação e ufologia é sua área mesmo. Vamos supor que um avião, sei lá, dá um exemplo tosco aqui, terroristas, pegam um avião lá, queiram explodir o pirulito da Praça 7 aqui de Belo Horizonte, tá? Eles estão vindo em direção a Belo Horizonte para explodir o avião lá no Pirulito. Pra quem não é de Belo Horizonte e não entendeu a referência, o Pirulito é um obelisco de pedra de, sei lá, 10 metros de altura e é isso. Não é à toa que chama pirulito. Então, 0 vítimas. O terrorista tá vindo com o avião hipotético. Ele entrou no espaço aéreo brasileiro aqui. Os radares vão captar ele, que tem um objeto ali vindo, mas não vão saber o que é, porque provavelmente ele vai estar com toda a comunicação desligada. É isso? Os aviões, eles contam com alguns equipamentos. Existe um equipamento chamado transponder, que o piloto aciona, e lá no sistema do Sindacta vai aparecer o nome do avião, vai aparecer a matrícula, a empresa, a companhia que eles envolveram, vai ter uma série de informações ali. Tá, mas meu ponto é o seguinte, um traficante, um terrorista igual eu citei aqui, que vai destruir o nosso querido pirulito, ele não vai ligar essas coisas no avião pra ser identificado. É isso que eu tô falando. Se o avião entrar nesse ponto ali, sem identificação nenhuma, ele ainda aparece no radar, mas eles não sabem o que é. É isso? Sim, mas aí existem alguns aspectos. Por exemplo, quando aparece alguma coisa no radar, ele tem um alvo primário.
À medida que aquele alvo vai se deslocando, ele vai formando uma trilha de deslocamento no radar. Vai ter uma velocidade constante, vai ter direção, a rota, vai ter a altitude em que ele está voando. O radar vai fornecer essas informações. Então, pelo padrão de comportamento, o operador de radar vai supor que é um avião. Entendi. Ele vai fazer chamada via rádio para que aquele avião se identifique. Se não houver uma identificação, vai decolar caça para fazer a identificação visual. Uma identificação visual. Ele vai chegar, vai acompanhar o avião, ele vai fazer sinalização para os pilotos do avião e vai tentar uma comunicação. Se não houver comunicação, aí ele vai mostrar armas. Ele vai mostrar que ele está armado e que se ele não responder aos chamados da defesa aérea, ele vai ser derrubado. E aí, se não manter a comunicação, não apresentar o plano de voo, não fizer nada, ele vai ser derrubado mesmo. No caso do OVNI, ele é bem diferente, né? O OVNI, ele não respeita a aerovia, ele vai mudar de velocidade, ele vai ficar parado estático ali 5 minutos, de repente vai voar Mach 5 para outra posição. E vamos pôr então que um OVNI entre no espaço aéreo brasileiro aqui, os radares peguem ele, e quando ele sair nessa velocidade, sei lá, Mach 5, embora, sei lá, em direção, vou dar um exemplo aqui, sei lá, Oceania, os radares continuam acompanhando ele até lá ou perde nesse ponto aí, só tem uma certa cobertura? Não, existe existe o alcance. Fora do alcance ele não vai ser captado. Uhum. Tá, entendi. Por exemplo, aviões de caça têm um alcance de 20 milhas. Acima de 20 milhas, pelo menos os caças envolvidos na noite oficial era esse o limite, de 20 milhas. Os radares daí do tráfego aéreo e militares, aí eles já têm um funcionamento diferente, tem uma abrangência maior. Só que existem os modos de varredura, né? Se eu não me engano, eles conseguem concentrar o foco numa determinada região, a onda ela consegue ir mais longe. Então, quando ele tem que monitorar uma determinada área, eles conseguem ampliar o sinal, entre aspas, né? Vamos colocar assim. Só que essa tecnologia ela vai variando, né? Hoje em dia o sistema já é mais interligado, então a Força Aérea ela tem como saber em qualquer parte do Brasil onde estão as aeronaves e tudo, né? Então, como é tudo interligado, eles conseguem puxar as informações, né? Acompanhar tudo. Agora, os radares militares, eles já têm um aspecto diferente. Por exemplo, o radar do Sindacta em si, ele é um radar de monitoramento. É só para ver os aviões que estão voando e tudo, então é uma frequência específica para monitorar esses aviões. Existem radares meteorológicos que daí já vão ter uma outra frequência, eles vão captar nuvens, por exemplo. Tem radares militares que daí já vai ser bem mais fino a sensibilidade, então eles vão captar objetos menores, fazendo outros tipos de manobras. Então, quando aparece alguma coisa no radar do Sindacta, por exemplo, os militares na defesa aérea já estão cientes, porque eles já estão vendo isso com mais clareza e talvez antes, né? Isso explica muita coisa. Uhum. Cara, imagina um controlador de voo que acabou de começar na profissão ali, primeira semana dele, pega um negócio desse na tela. Pois é, só que dificilmente ele vai ser um problema para ele, sabe? Porque geralmente o operador ele não está sozinho no monitor. Geralmente eles atuam em dupla. É o cara que está operando o equipamento e o cara que está do lado auxiliando nas comunicações e, sei lá, prestando todo o suporte ali pra ele, né? Fazendo comunicação com outros centros. Não, sim, mas imagina a surpresa dele de ver aquilo e virar pro amigo dele que tá ajudando ali. Que é isso? Uhum. Putz, cara, deve ser uma experiência, assim, foda. Porque você tá vendo ali na sua frente que o negócio não é só papo, sacou? Muita gente, às vezes, a gente conta as coisas aqui, fala os casos, traz os documentos e tal, e as pessoas ainda acham que é historinha de roda de amigo em boteco. Não é. Cara, essas coisas são reais, elas estão aí, elas existem. Lembrando que nós tivemos algumas provas alguns dias atrás, né, senhor Vudiek? Uhum. Então, não dá pra fechar o olho pra isso. Não dá mesmo. Na sua escuta, prossiga. O Ranger Tangue Organização está passando através de Belo Horizonte. Está estimando aos 35 canto. Confirme, existe algum tráfego para Belo Horizonte? Negativo, não há tráfego essencial para a sua aeronave. Ok, para sua informação, nós estamos avisando o objeto à nossa direita. Coloração branca e vermelha abaixo da nossa aeronave com a posição 4 horas da nossa aeronave. Ok, vamos verificar, estamos verificando o nosso radar, ok, senhor? Vamos ver uma cobertura de 3 Marias agora sobre essa posição desse objeto, ok, senhor? Não, esse objeto está próximo a Belo Horizonte, à nossa direita e agora um pouco mais próximo. Já conseguimos ver luzes vermelha e branca. Está na posição 4 horas na nossa aeronave, mantendo
a mesma distância. De fato, estamos verificando 2 alvos. São 2 alvos que estamos verificando no nosso scope aqui. E a mesma altitude, confirme. Não, ele está mais baixo que a gente. Ele deve estar em torno aí de uns 25 mil pés, talvez. Estamos verificando. Vamos calcular a ABS agora desses objetos. A ABS dele deve ser aproximadamente igual a nossa, porque está mantendo uma distância relativa do nosso avião igual. Ok, obrigado então. Na escuta então. Você está ouvindo Acredite Se Quiser. Então foi isso. Hoje falamos sobre esses áudios aí que foram liberados na época junto com os áudios da noite oficial, né, Sr. Fujack? Foi no mesmo lote, né, de informações, as gravações em áudio, né, vieram juntas ali com os áudios da noite oficial. Pois é. E aqui, antes do nosso encerramento de fato, temos alguma esperança, alguma expectativa de novos áudios virem à tona por agora? Cara, por agora eu acho que não, né? A gente tem um monte de casos aí de pilotos que têm avistamentos, relatam pro Sindacta e não é gravado, não é disponibilizado, né? Não acho que o Sindacta vai liberar esse tipo de informação. É mais fácil a gente criar uma rede de monitoramento das comunicações aéreas e gravar isso aí. Eu conheço uma pessoa que fica escutando fonia de piloto quase que o dia inteiro. Eu conheço também. Pois é. Mas é isso aí. Tamo junto. Valeu e nos vemos daqui a alguns dias. E não se esqueçam que aqui nós só contamos as histórias. E o que, Sr. Fujack? Acredite se quiser. É isso aí, meu filho. Se eles falarem 11 horas Zulu, então vai ser ali provavelmente 8? É 8, né? Você tá perguntando pra mim em matemática uma hora dessa de domingo? Não, só complementar ali então. Então será 8 horas no horário de Brasília. Tá, beleza. É porque eu achei o nome estranho. Às vezes pra nossa língua que é estranho, mas pra eles não é, sacou? Quem vai lembrar do Capitão Panaca do Star Wars aí pegou a referência, quem não pegou paciência. Mas enfim, vamos lá. Essas gravações elas são de 1977, não é isso? Peraí, pegar. Você ficou falando aí, eu fiquei pensando, qual que era o nome do Panaca em inglês mesmo? Aliás, o nome dele em inglês era Capitão Panaca. Exatamente isso. O nome dele em inglês era Capitão Panaca. Aí Panaca. Traduziram pro português um outro nome que não remetesse a idiotice, sacou? Igual o Capitão Saifo Dias, que no português ficou Saifo Dias. Igual o Doku, né? Uhum. Ficou Dokan aqui, não Doku. Pois é. Não, mas o cara que fez isso deve ser brasileiro, né? O cara que inventou os nomes lá no filme. Ele trabalha nos estúdios BKS do SBT. Olá, Sr. Fujack, vamos voltar pro episódio.